Boa noite a todas e a todos. Boa tarde ainda. Ou seja, boa tarde a todas e a todos. Prazer aqui moderar esse último painel do nosso encontro Legistec P20 Inteligência Artificial nos Parlamentos. Não tenho palavras para descrever a felicidade de ver essa complementaridade. Enquanto temos os parlamentares, os presidentes de parlamentos reunidos do outro lado da rua, temos aqui os servidores, quem faz a instituição funcionar no dia a dia, tem a expertise técnica, um profissionalismo, discutindo o futuro do parlamento aqui, e vocês, bravos, que conseguiram chegar até o final do nosso encontro hoje, ao qual tem o nosso reconhecimento. E esse painel é um painel que eu achei muito interessante, inclusive eu pensei em colocá-lo na abertura. Mas ele fala sobre o novo papel dos parlamentos na era da inteligência artificial generativa. E para ele a gente tem aqui a participação do José Pedro Monteiro, ele é secretário-geral da Câmara de Senadores do Uruguai e recém-eleito presidente da Associação dos Secretários-Gerais de Parlamento, a SGP. O Luiz Fernando Bandeira de Mello, atualmente conselheiro no Conselho Nacional de Justiça aqui do Brasil, foi secretário-geral da mesa do Senado por 8 anos? 7 anos. 7 tanto. E o nosso amigo também, Moisés Benamor, chefe da seção de parlamentos da OEA, Organização dos Estados Americanos, uma pessoa que vem trabalhando em prol dessa agenda por algumas décadas, pelo menos. Então, antes da gente começar, eu não sei, eu vou passar a palavra para cada um, se vocês quiserem contextualizar um pouco mais a história de vocês, a jornada de vocês com relação ao tema, uma breve introdução sobre vocês. Eu vou começar aqui pelo José Pedro. Entonces, se desea hacer... Sí, buenas tardes. Gracias, Luis. Una breve reseña, como bien dice Luis. Yo comencé en el año 2000 como secretario de la Cámara de Diputados. Estuve como secretario, bueno, soy abogado, perdón, tendría que haber arrancado ahí un poquito más lejos. Desde el año 94 soy abogado, recibido de la Universidad de la República del Uruguay. En el año 2000 ingreso como secretario de la Cámara de Diputados de Uruguay hasta el año 2015. En el año 2015 paso al Senado y he estado en el Senado estos últimos 10 años. Y bueno, ahora tuvimos elecciones el pasado 27 de octubre y ahí, bueno, habrá que esperar a ver si renuevo el cargo y quedo otros 5 años más en el Senado. A su vez, en la Asociación de Secretarios Generales de los Parlamentos he participado desde el año 2005 prácticamente en todas las reuniones de la asociación. He integrado en 3 periodos el comité ejecutivo de la asociación y 2 veces he sido vicepresidente. Y en la última reunión, el 14 de octubre de este año, fui electo presidente de la asociación, como ya lo explayé hoy temprano en la mañana, el cargo, lo que significaba tanto, bueno, para mí, lógicamente, como también para América Latina y Uruguay, al ser el primer presidente de la asociación que ocupa esse lugar. Bueno, lo dejaría por aí. Muito obrigado, José Pedro. Bandeira, você quer se apresentar também? Muito boa tarde a todos, senhoras, senhores. É uma satisfação estar nessa mesa aqui com o José Pedro, que eu conhecia desde os tempos em que eu era secretário-geral da mesa no Senado, bem como meu caro Moisés Benamor, que nos recebeu recentemente em Washington, não só a mim, aliás, mas também o João Lima, o Kimai, todos nós, Alexandre, estivemos lá recentemente. E Kimai, muito obrigado pelo convite, parabéns pela organização, que eu sei que teve uns atropelos aí, por conta da segurança do P20, mas o talento e o network do Luiz Quimaide é capaz de tudo resolver. Parabéns por ter conseguido fazer o evento. E, de minha parte, me apresento muito brevemente, sou também da carreira jurídica, sou bacharel e mestre em Direito, recentemente doutor em Salamanca. Hoje tenho atuado no Conselho Nacional de Justiça aqui no Brasil,
né, na cadeira do Senado, por indicação justamente do Senado, depois de ter, né, atuado 7 anos como secretário-geral da mesa no Senado e, no total, ter 20 anos já de parlamento. Por incrível que pareça, já se vão 20 anos, meu caro João Lima. Então, a todos, minhas saudações, e passo a palavra para depois iniciarmos. Muito obrigado, Bandeira. Passo a palavra ao Moisés Benamor para que se apresente também. Moisés? Gracias, Luis. Bueno, buenas tardes, casi noche para todos. Bueno, mi nombre es Moisés Benamor, como ya conocen. Estoy a cargo de lo que es el trabajo con el Poder Legislativo en la Organización de Estados Americanos. Tengo 20 años de servicio en la organización. Por muchos de estos 20 años estuve a cargo de los temas electorales, de las misiones de observación electoral y asistencia técnica a las autoridades electorales. Y a partir del año 2008 pasé a tener la responsabilidad de un tema que realmente me apasiona, que confío, en el cual creo mucho, que es el poder legislativo como la cuna, ¿verdad? La base, el pulmón de la democracia. Si bien la Organización de Estados Americanos, como su nombre lo indica, tiene que ver con los 3 poderes del Estado, todos seguramente los aquí presentes saben que el poder ejecutivo tiene un poco más ese protagonismo, es el canciller o los cancilleres quienes son la máxima autoridad dentro de la organización, pero también es bueno comentarles que a lo largo de los años en que se ha creado la organización, desde 1958, siempre hemos trabajado con el poder legislativo, y yo diría que en estos últimos 24 años que van de este milenio, hemos insistido aún más en la necesidad en que el Parlamento sea parte de la agenda global, sea parte de la agenda interamericana, y creemos firmemente que las y los parlamentarios son a la larga quienes pueden dar las garantías suficientes para que la democracia se fortalezca, para que el sistema de partidos políticos siga subsistiendo como la intermediación clave entre el ciudadano y el ejercicio del poder, y además son para mí la entidad que puede garantizar mejor la colaboración proactiva de todos los estamentos del Estado, sea bien el poder ejecutivo, sea bien el poder judicial, pero es principalmente los actores que influyen en la cotidianidad del sistema democrático, como son la sociedad civil, como es la academia, el sector privado y las organizaciones sociales. Así que, bueno, yo creo que con esto ya damos inicio para que podamos empezar con el fondo del panel. Muito obrigado, Moisés. Eu acho que, partindo já dessa discussão que nós tivemos ao longo de todo o dia hoje, inclusive o Bandeira mencionou o evento que nós tivemos no mês passado, eu acho que nós estamos numa vertical de construção de conhecimento coletivamente. Então, eu não vou nem trazer essa contextualização, porque eu acho que isso a gente já foi muito discutido recentemente, mas a minha pergunta, José Pedro, para você especificamente, tantos anos como membro da Associação dos Secretários Gerais, secretário-geral também por tantos anos, como você vê o seu papel no parlamento evoluindo a partir dessas novas tecnologias que nós estamos vendo? Como que o secretário-geral se posiciona a partir dessas novas tecnologias? Como que ele evolui junto com o parlamento? Qual a sua visão sobre esse tema? Sí, lo único que me dijo, la traducción me dijo cómo ha evolucionado el Parlamento brasilero. Yo en eso no me voy a meter porque creo que no me corresponde comentar sobre cómo ha evolucionado el Parlamento brasilero. No, ya sé, me imaginé que no era eso, pero lo comento porque fue lo que me salió en la traducción. A ver, en general, porque como lo dije al comienzo de mi exposición en la mañana de hoy, nuestro Parlamento, el Parlamento uruguayo,
supo en un momento, no tanto utilizando la inteligencia artificial, sino más bien utilizando lo que era todo el tema de las TICs, y le estoy hablando ya hace más de 10 años, 15 puede ser, llegó a estar casi a la vanguardia en América Latina, junto con Brasil, y estaba Chile también acompañándonos, donde habíamos creado lo que se llamaba la CTIP, que era la Comisión de la Tecnología de la Información del Parlamento, o sea que era una muy buena idea donde había una gobernanza parlamentaria, que es lo fundamental que tiene que existir en un parlamento para, como bien lo dijo hace un rato el presidente del sindicato, o sea, tiene que los funcionarios empoderarse de los cambios que se están haciendo en el Parlamento para de esa manera poder llevar adelante las transformaciones. Y bueno, en ese ámbito de la Comisión de Tecnología de la Información se trabajó muy bien, o sea, se cambió la página web del Parlamento uruguayo, se le hizo más amigable, se trasladó todos los servidores a la nube, o sea, nosotros tenemos los servidores nuestros en la nube de Antel, que es una compañía estatal de Telefónica, lo que eso ha permitido que la página web ya no se caiga más, o sea, como que muchas veces entrabas el fin de semana a buscar algún dato o algo y estaba colgada la página web, hoy en día eso ya no pasa. Se creó lo que es el BPM, que eso sí sigue funcionando, que es el Business Process Manager, que lo conocen, esa es todo la historia de la ley, como desde que ingresa al Parlamento hasta que es aprobada, cómo van haciéndose todos los pasos y cada oficina sabe qué paso tiene que hacer. Y también se comenzó a trabajar en un proceso que luego, desgraciadamente, se dejó, que se manejó aquí por algunos compañeros que hablaron, que era el programa del Acomantoso. El Acomantoso es el programa de lo que es toda la estructura de data, ahí no me sale la palabra porque no soy técnico en eso, pero metadatas, ahí me llamo metadatos, de todo metadatos de una ley y saber toda la historia de una ley a través del Acomantoso. Desgraciadamente, luego de las elecciones de 2015, la nueva administración entendió de que nosotros teníamos un convenio con la Universidad de Bolonia, que era con la que trabajábamos, entendió que, bueno, que había otras prioridades, compatibles o no, pero entendió que había otras prioridades y, bueno, y se dejó de trabajar en eso, que es una pena porque yo creo que era un muy buen proyecto todo el tema del Acomantoso. Yo creo que los parlamentos deben fortalecer su capacidad para abordar de manera proactiva los rápidos avances tecnológicos, en particular en el ámbito de la inteligencia artificial, mediante programas de capacitación, sobre todo para los parlamentarios y el personal del Parlamento, el establecimiento de órganos especializados, formatos innovadores para los diálogos sobre políticas con las comunidades técnicas y académicas, el sector privado y sobre todo lo que demás partes interesadas en este proceso. La creación de plataformas para mejorar la cooperación interparlamentaria es fundamental y esta es una de ellas, o sea, que nos permite tener estas reuniones, que nos permite tener este intercambio interparlamentario, que después cuando volvemos a nuestros parlamentos podemos traer nuestras ideas y poderlas llevarlas adelante y aplicarlas. Y el intercambio de conocimiento, buenas prácticas y soluciones relacionadas con la inteligencia artificial. Por lo tanto, entiendo y estoy seguro de que si las tecnologías de la inteligencia artificial se desarrollan y aprovechan de manera responsable y se ponen a disposición de todos, puede tener un impacto positivo en las democracias y en particular aumentando la rendición de cuentas y la transparencia de las instituciones públicas, que eso es fundamental, y facilitando la participación de los ciudadanos en los procesos políticos. Bueno, hasta ahí. Muito obrigado, José Pedro, pelas considerações. Bandeira, eu queria trazer essa questão para você agora. Se você me permite uma breve introdução de como eu vejo a sua trajetória, você sempre foi uma pessoa à frente do seu tempo, mesmo como secretário-geral, depois como conselheiro do CNJ, porque pense como você, na época, quando secretário-geral da mesa, quando que o Senado iria deliberar remotamente? Quando que o Senado usaria inteligência artificial no nível de sofisticação que o João Lima utiliza hoje? Então, pegando essa linha do tempo, você que passou por todo esse processo, está liderando agora essa iniciativa de inteligência artificial do Conselho Nacional de Justiça do Brasil,
como que o secretário-geral ele pode se preparar para o futuro? Como é que ele pode, eu não sei falar isso em português, ele ser o future-proof, né, do secretário-geral no parlamento? Qual que é a sua visão sobre isso? Bom, inicialmente, obrigado pela pergunta. Eu acho que vou falar em português, acho que a maioria da plateia entende português. Peço desculpas ao meu amigo José Pedro, que espero que consiga acompanhar. Não, fique à vontade. Na verdade, eu brinquei da última vez que estivemos em Washington, que eu estou hoje no Conselho Nacional de Justiça e que diabos estou fazendo, né, num evento sobre parlamento, né, por conta dessa trajetória que me levou, antes do CNJ, a atuar no Legislativo, né, ao longo de 20 anos, e particularmente neste momento eu estou coordenando a regulamentação no Judiciário brasileiro sobre os usos, né, permitidos, incentivados, proibidos, de inteligência artificial no judiciário. Então, apesar da discussão da aplicação da IA no judiciário ser diferente do legislativo, e já explico por quê, ainda assim, vários pontos em comum podem ser encontrados no que se refere às preocupações e também aos benefícios que essa tecnologia poderá nos trazer. A diferença fundamental no que se refere ao produto, né, do judiciário, do legislativo, né, causa demonstra, né, uma diferença fundamental entre os dois poderes no uso de IA. No caso do judiciário, você tem milhões de processos em curso, sendo analisados, né, muitas vezes de forma repetitiva, com temáticas que são possivelmente uniformizadas já no país, os entendimentos, e a aplicação de um IA para classificar, né, e, de certa forma, acelerar a análise do processo, né, que já tem outros paradigmas, é bastante útil. Né? Então, é possível imaginar com facilidade, né, softwares que usem de IA generativa, produzindo, né, sentenças, julgamentos, pelo menos a parte de relatório dessas decisões judiciais, como hoje já acontecem em 3 tribunais do país. Nós já temos hoje ferramentas em operação no TJ do Rio de Janeiro, no TJ do Paraná e no Tribunal Regional do Trabalho do Rio Grande do Sul, onde as ferramentas ainda estão em operação para grupos reduzidos de magistrados, porque eles estão ainda, na verdade, sendo testando seus limites e avançando também as suas potencialidades, mas o fato é que a regulamentação ainda não chegou, e é isso que estamos trabalhando nesse momento. Fazendo, no entanto, o paralelo para o legislativo, embora o tipo de produção do legislativo, né, não seja aparentemente aquela que você poderia usar no produto final, né, a IA, porque o legislativo, depois de discutir por semanas a fio, vai entregar um documento, né, que é uma lei, que é uma emenda à Constituição, que é uma peça orçamentária. Então, é claro que a IA não vai ser eficientemente usada nessa etapa final. Né, ela vai ter usos, sobretudo, nas etapas intermediárias, né, de estruturação da informação, né, e de, por exemplo, fornecimento de elementos, subsídio ao debate dos parlamentares. O Alexandre falou aqui no painel anterior que a IA vem sendo cada vez mais utilizada no parlamento para estruturar os dados, né, que muitas vezes não chegam para nós, né, estruturados. E, evidentemente, a IA pode, e é muito útil, sim, para, por exemplo, trazer um relato de quantas vezes determinado tema surge no plenário e, né, as principais temáticas que vêm sendo abordadas ao longo das discussões parlamentares, nas comissões, nas oitivas, no plenário, etc. A própria IA generativa pode ser utilizada para produzir os pronunciamentos parlamentares, e alguns já estão usando isso. Alguns parlamentos da nossa Associação de Secretários-Gerais já vêm utilizando inteligência artificial generativa para a produção de pronunciamentos parlamentares, e uma utilização que também é, né, sem dúvida nenhuma, possível, né, e já acontece agora nas nossas frentes, é o uso da inteligência artificial para tradução. Em parlamentos multilingües, a Europa é cheia deles, mas também temos os nossos aqui no Mercosul, nas Américas, etc. A utilização de ferramenta de IA para facilitar a tradução, né, como estamos usando agora aqui, né, a interpretação do MeetMonkey, não é isso? É uma demonstração
de uma utilização que pode trazer, né, facilidade, né, e mais eficiência aos tribunais. Imagine a União Europeia, né, o Parlamento Europeu até hoje, né, traduz todos os seus documentos legislativos, né, para todas as línguas oficiais. Se não me engano, são 14. São 14 línguas oficiais, eu acho, na União Europeia. Então, são aplicações que, evidentemente, podem trazer eficiência, velocidade, né, e diminuição de custos para os parlamentos. Também o uso de IA em matéria orçamentária, né, para, digamos assim, dissecar, né, e ajudar a entender o orçamento, sobretudo da União, que é uma peça complicadíssima, né, a IA pode ser muitíssimo útil, né, para ajudar a mastigar os dados e trazê-los, né, de forma mais visível, mais compreensível, pelo menos, para os parlamentares. Igualmente, é possível imaginar o uso de IA em parlamento em comissões de inquérito, de investigação. Essas comissões, elas têm por hábito lidar com um volume grande de dados derivados de quebra de sigilo, né, sigilo fiscal, sigilo financeiro, telefônico. Esses dados, hoje em dia, já são entregues estruturados, Alexandre. Houve tempo que não eram, né, houve tempo que chegava em papel. Eu sou desse tempo ainda, João, que fazia análise de sigilo bancário em comissão de investigação, olhando as fotocópias dos cheques que aquela conta emitiu. Né? Hoje em dia, evidentemente, né, você teria condições de, não só pelos dados estruturados, mas também, né, pela utilização, eventualmente, de IA e de outras ferramentas, né, conseguir identificar padrões em contatos telefônicos ou movimentações financeiras que ajudariam, talvez, na elucidação, né, dessas medidas. Veja bem, o João Lima trouxe aqui, agora há pouco, um anúncio, né, de que, acho que ano que vem, não é isso? Não, exato, muito em breve teremos a descrição gerada por IA generativa, né, sobre as proposições legislativas em tramitação. Isso é um recurso maravilhoso para ganhar em transparência, ganhar em acesso ao cidadão, porque não é fácil ler projeto de lei. Cá entre nós, aquilo não foi feito. Projeto de lei não foi feito para o usuário comum, o cidadão comum ler. Né? Você vê, desse ao parágrafo tal, do artigo tal, a seguinte redação. Aí vem umas aspas e bota uma referência legislativa a um outro dispositivo, se você quer saber qual é. Ou pior, quando você bota revoga-se o artigo tal. Sei lá qual o conteúdo desse artigo revogado. Então, a IA tem condição de uma forma fácil, prática, eficiente, resgatar, né, aquele texto, né, que é referido no projeto, né, explicar ao leitor, olha, essa revogação aqui significa que, a partir de agora, o limite de tolerância a determinada substância, né, por exemplo, questão de alcoolimetria, né, para dirigir com um carro, né, às vezes, ao fazer uma revogação, você pode acabar tirando, né, esse limite de álcool na taxa do sangue, que na prática significaria, né, uma liberação, né, por não ter o limite. Então, às vezes, a compreensão sobre o texto normativo, sobre a proposição, perdão, legislativa, ela exige o conhecimento do panorama, do arcabouço normativo que já existe em curso, né? E isso aí pode ajudar muito. E pode ajudar muito não só nisso. Não é somente fazer, mostrar ao leitor o que é que está sendo mudado no projeto. Ela pode trazer paradigmas internacionais, com uma facilidade tremenda, que para nós hoje é muito difícil. Eu tenho algum conhecimento do sistema legal francês, por exemplo, estudei o espanhol também, estudei o sistema legislativo da Argentina, em particular, na minha tese de doutorado, eu trato do tema do impeachment, né, que a Argentina também tem. Mas isso é uma coisa que a gente faz na unha. Né? A gente procura o documento legislativo do outro país, a gente se vira para entender quando não fala a língua, né? E a partir daí você tenta traçar paralelismos entre a sua legislação e a internacional. Né? A inteligência artificial ela tem condição de recuperar com muita facilidade, né, o conjunto de normas internacionais, por exemplo, de países de referência que eu tenho indicado, né, e trazendo para mim como é que o tal país regula,
telecomunicações, ou o uso de mineração, ou exploração de mineração, ou portos, ou aeroportos, ou o que seja o tema, né? E esse conhecimento do direito comparado, ele é particularmente hermético, né, ao estudante que não é versado nessa pesquisa, né? E eu percebo que a IA pode ser muito útil nesse resgate, né? Então, perceba quantas utilizações falamos aqui, né, desde da transcrição do discurso falado em plenário, que é talvez a aplicação mais fácil, é que todo mundo já está usando, né, passando pela própria elaboração do discurso, ou da análise de dados orçamentários, ou da análise de dados de investigação numa comissão de inquérito, né, ou ainda usar inteligência artificial para traduzir um texto legal para o cidadão, fazer links, que é outra utilização simples, né? Você vê, às vezes, um PL, transformar aquele PL num link, quando ele faz uma referência a um outro documento, para o usuário poder navegar com facilidade. Ainda não é, não sei se já está assim hoje em dia, João, mas não estava até quando eu saí de lá, né? A gente tinha o LXML, mas ainda não, a gente não tinha os hiperlinks dentro do projeto, né? Eu sei que agora já temos tecnologia para isso, não sei que pé está hoje no Senado brasileiro, né? E, finalmente, né, essa última utilização que eu apontei, né, no direito comparado. Acredito que, apesar da inteligência artificial não ser necessariamente quem vai redigir o dispositivo legal, até porque isso é quase uma arte, a forma de redigir, né, a norma jurídica, né, até para ela ter as finalidades que eu desejo que ela tenha, que ela atinja o grupo que eu quero que ela atinja, né, essa redação é quase artesanal, né? Então, eu acredito que não será ainda a IA que vai gerar, possivelmente, a norma jurídica, o projeto de lei, né? Mas ela vai poder comparar esse projeto de lei e ajudar a perceber problemas nele, referências legislativas incorretas, ou ultrapassadas, ou revogadas, né? Ou outros desafios que ele poderá ajudar o legislador a errar menos, ou a produzir mais rápido, ou a estudar e a senhorar-se de algum tema mais rápido. Vai chegar, não demora não, já está chegando, né? Tá na nossa porta aqui. E, com certeza, o que precisaremos é de treinamento, né? Justamente na linha do que falou aqui o secretário-geral do Sindileges, né? Porque não adianta nada termos essa tecnologia sem treinamento para usá-la, ou pior, né, permitir que ela nos substitua, né? Acho que nós temos que saber usá-la para, a partir dela, né, turbinar a nossa produtividade. Não sei se respondi a tua pergunta, acabei divagando um pouco aqui no tema, mas deixo a tua palavra à tua disposição. Muito obrigado, Bandeira. E eu vou pegar o seu gancho, antes de passar a palavra a Moisés Benamor, porque hoje nós vimos algumas aplicações, inclusive de delegações estrangeiras. Por exemplo, um caso que nós somos muito indagados é o sistema de votação do Senado alemão, que utiliza-se de inteligência artificial. Me indagaram, mas, poxa, não seria mais eficiente utilizar o painel eletrônico, o sistema eletrônico de votação? E nós estivemos lá também no plenário dos Estados Unidos, né? Nós vimos ali o sistema de votação e nós percebemos que, em alguns casos, existe um elemento da tradição daquele processo, que quase que é uma identidade da instituição fazer daquela forma. Então, por exemplo, o voto é feito com o show of hands, né? Então, levante-se as mãos, é o voto simbólico. E eu não sei, até os colegas podem aqui comentar, eu não sei o quão conveniente seria propor uma mudança de elementos que são da identidade da instituição. Mas a reflexão que eu trago, que eu trago para o Moisés, nós estamos vendo, inclusive, o uso de inteligência artificial para que seja possível manter esses procedimentos tradicionais. Imagine se, por exemplo, fazer a contagem manual ali no olho dos parlamentares que estão levantando a mão, ver o peso do voto de cada um, como é o caso do Senado alemão, é algo que é muito custoso em termos de tempo. Agora, com inteligência artificial, é possível fazer isso de uma forma mais célere. Então, eu penso até numa reflexão, não a inteligência artificial como uma disrupção daquela tradição institucional, mas em alguns elementos, até ela, quando bem estruturada e bem alinhada com a identidade da casa, ela como uma garantidora dessa identidade da casa. Por isso que é tão importante tratá-la como uma ferramenta. Então, com isso, eu passo a palavra para você, Moisés. Qual que é a sua visão sobre esse tema? Eu sei que você não é um secretário-geral de parlamento, mas você tem trabalhado muito com os secretários-gerais, com os parlamentares dos parlamentos da nossa região a respeito desse tema. Como você enxerga isso hoje? Gracias, Luis. A ver, yo creo que
es bien importante eventos como el que hemos tenido hoy, porque después del panel de Joao, por ejemplo, quedamos impresionados del avance, de la tecnología, del compromiso, ¿no? De los resultados, igual con Alexander cuando nos explica su plataforma, y vemos que realmente ha habido un avance significativo, no solo en el compromiso político de muchos parlamentos, sino también en las capacidades, ¿no? En el conocimiento, en las habilidades que tienen equipos técnicos, que tienen profesionales que asisten a los parlamentarios, en la colaboración que hay entre el Parlamento y un sector privado especializado, la industria de la tecnología, organizaciones no gubernamentales que también promueven la modernización, ¿no? El desarrollo y el fortalecimiento institucional. Pero quizá yo creo que deberíamos también, cuando escuchamos todas estas muy buenas noticias, cuando escuchamos todos estos excelentes resultados, cuestionarnos varios temas, ¿no? En particular, creo que más que atender o ocuparnos en qué es lo que la inteligencia artificial o las tecnologías generativas están brindando en este momento, en nuestro presente, es lo que pueden llegar a prestar en el futuro al trabajo parlamentario, al quehacer político parlamentario, al compromiso de los partidos políticos que tienen representación en el Parlamento y al funcionariado, ¿no? Al profesional que presta servicios permanentes en la labor parlamentaria, ¿no? El Parlamento tiene básicamente o fundamentalmente tres mandatos. Tiene obviamente el de representación política, el de legislar y el de fiscalizar. Y en cada uno de esos componentes hay muchísimo en donde las tecnologías generativas pueden aportar. Yo, por ejemplo, en este momento me cuestionaría cuándo la inteligencia artificial va a poder alentar a nuestros parlamentarios a construir un diálogo más constructivo, a trabajar en contra de esta polarización extrema que no ayuda a llegar a consensos, que no ayuda a crear una agenda común compartida a largo plazo. ¿Cómo esta inteligencia artificial va a poder aportar a que los nuevos legisladores aprendan más de la deliberación política, ¿verdad? A construir un diálogo basado en evidencia, como dije esta mañana, basado en conocimientos y en datos, y trabajar independientemente de la ideología política en aquellos problemas que aquejan a sus representantes, o a sus, perdón, a sus representados de manera general. Y esto me hace recordar que cuando iniciamos este milenio, el tema era el parlamento electrónico. Vivimos en una infraestructura realmente del siglo XIX, ni siquiera del XX, podríamos decir en muchos de nuestros países. ¿Y cuál era el desafío? Parlamento electrónico, porque venía detrás del gobierno electrónico. Obviamente el Ejecutivo tenía una capacidad presupuestaria, financiera y de planificación de largo plazo que permitió muchos avances en periodos más cortos. Los parlamentos no tenían quizás estas condiciones y trabajamos. Sin terminar la tarea, pasamos alrededor del año 2010 al Parlamento abierto. No, eso es transparencia, páginas web, mejor comunicación bidireccional con el ciudadano. Era una serie ¿verdad? De desafíos sin haber cumplido con el Parlamento electrónico. Tuvimos que pasar al Parlamento abierto. Y se crearon alianzas, se crearon grupos de Parlamento abierto, se crearon una serie de ecosistemas alrededor del Parlamento abierto. ¿Qué nos pasó? Nos llegó la pandemia. ¿Qué pasó con la pandemia? La digitalización del Parlamento. Bueno, ¿cómo es posible que si no estamos presencialmente no podemos operar? No, plataformas, Zoom, Kudo, etcétera, ¿verdad? Teníamos que trabajar contrarreloj para hablar de un parlamento digital, sin haber terminado con parlamento abierto y mucho menos de parlamento electrónico. Ahora estamos inteligencia artificial, ¿verdad? Tecnologías generativas. Pero ¿cómo estamos si hacemos ese inventario hacia atrás? Estamos trabajando inteligencia artificial en algunos parlamentos donde todavía muchos de los procedimientos es manual,
donde todavía tenemos a una persona en muchos parlamentos que maneja el ascensor para subir y bajar, ¿verdad? De los parlamentarios o de los profesionales o los técnicos. Entonces creo que también tenemos que ser críticos y autocríticos en la manera en que estamos abordando estos temas, en la manera en que cumplimos la agenda a largo plazo. Lo dije también esta mañana. Quizás no es un tema de falta de compromiso, no es un problema de falta de energía institucional, quizás es un problema de cultura institucional, ¿no? De cómo nosotros debemos trabajar en construir ese ecosistema más colaborativo y dejar de tenerle tanto miedo o tanta resistencia al cambio. Yo creo que fundamentalmente ese para mí debe ser un rol fundamental del secretario general, ¿no? El secretario general es aquella unidad de interlocución entre lo político y lo técnico, entre quien promueve, ¿verdad?, el uso adecuado del presupuesto, de la planificación financiera y al mismo tiempo tiene que controlar ese gasto en, ¿verdad? Con rendición de cuentas, con resultados concretos, etc. Entonces, dicho esto, me parecería o me parece importante es esta reflexión. Vemos que la tecnología existe, está presente, tenemos avances. Realmente Brasil hoy por hoy es pionero en la región, en el mundo sobre estos avances. Como también mencioné esta mañana, tenemos a Italia, tenemos a los Estados Unidos, a la Casa de Representantes, a Estonia y a la India. Y yo me pregunto, cuando vamos a encuestas de opinión, ¿cómo están valorados esos parlamentos ante la opinión pública desde el punto de vista de eficiencia, de rendición de cuentas y de si cumplen o no cabalmente el mandato constitucional que sus constituciones les establecen, le contemplan? Si vemos un cambio, si revisamos los resultados de un latinobarómetro o de la POP, ¿verdad?, de indicadores de confianza, de afección ciudadana hacia los parlamentos, estamos en un total, ¿verdad?, de crecimiento de esa afección ciudadana, de esa confianza. Entonces, hay mucho por hacer. Hay que repensar, hay que innovar en esa forma en el que entendemos que las tecnologías generativas son un resultado por sí mismo, sino un medio para lograr muchos resultados. Y como dije antes, creo que tenemos que ocuparnos más en una inteligencia artificial o cualquier tecnología generativa, porque estamos a la puerta de la computación cuántica. Y entonces, cuando estamos ya frente a este nuevo desafío, porque en los próximos años no vamos a hablar más de esto, sino de la computación cuántica y cómo se aplica en los procesos y en los procedimientos parlamentarios, vamos a tener ese déficit, ¿verdad?, de indicadores de resultados. Así que yo creo que pararía con esto, pero me parece que esta sería una importante reflexión que compartir. Muchas gracias. Thank you. Obrigado, Moisés Benamor. Muito obrigado, Moisés Benamor, pelas suas considerações. Eu gostaria de trazer a segunda e última pergunta dessa discussão para o Bandeira. Bandeira, a gente de fato reconhece que a integração da IA dentro dos parlamentos muitas vezes tem sido liderada pelos esforços aqui que eu chamo de administrativos ou dos servidores, né? Que são a ponta de lança desse tipo de iniciativa dentro dos parlamentos, como nós vimos, inclusive, hoje mais cedo, nas falas do José Cepeda, membro do Parlamento Europeu, do senador Kenneth Pugh, senador do Senado chileno. A visão deles, a prioridade do parlamentar, muitas vezes ela difere, por óbvio, da visão e prioridade do servidor público. Então, Bandeira, a minha pergunta para você: como que a gente consegue avançar em um engajamento político significativo com os parlamentares nessa área? O caminho seria criar uma comissão de modernização, uma comissão de IA, uma força-tarefa, ou ter uma maior participação dos parlamentares na administração estratégica da casa? Como você vê esse envolvimento do parlamentar
nesse tipo de discussão que, no fim do dia, é algo que seria quase que um housekeeping ali do parlamento, né? Não é necessariamente a produção legislativa, mas o método de como essa produção é atingida. Como que você enxerga isso a partir da sua experiência? Vamos lá, obrigado pela pergunta. O parlamentar adotará a inteligência artificial como ferramenta à medida em que ela entregue, naturalmente, benefícios para ele, eficiência para ele. Se para um juiz, que eu citei mais cedo o caso, digamos assim, a contraprestação que ele pode receber ao usar IA é uma maior velocidade no julgamento e, sabe, sentenças mais rápidas, para o parlamentar, certamente, a atratividade do uso de inteligência artificial está na forma de receber informação, né? Fazer a política é uma arte. É uma arte que dificilmente a IA poderá ajudar, né? Que é a forma que o deputado vai abordar o colega do outro partido, né? E tentar convencê-lo de que a melhor redação para o dispositivo é essa, não aquela, porque assim a gente evita tal situação que foge da regra, tal. Enfim, esse trabalho de convencimento e de interação, né, entre pessoas, naturalmente, a IA não vai ajudar. Mas a IA vai poder ser útil ao parlamentar quando ele começar a dar-lhe, né, mais informação, por exemplo, agregando pesquisas de opinião pública, né, de forma que ele possa ler, né, opiniões condensadas, né, que ele possa levantar em redes sociais as palavras-chave que estão sendo utilizadas de forma mais repetitiva e que possa ter a ver com o parlamento e que possa ter a ver com a atuação dele, né? Na medida em que eu entregue para ele relatórios e análises, né, de dados mais rapidamente, ou minuta de discurso também mais rapidamente, né? Todos esses elementos, portanto, chegarão ao parlamentar, na minha visão, a princípio, pela estrutura administrativa mesmo, né? Pelo seu gabinete, no caso do Senado brasileiro, Prodasem, a consultoria e órgãos equivalentes nos demais parlamentos, né? Me parece que é a Casa Legislativa que vai ter que ir atrás disso, né? Transformar isso em produto, né, interno da casa e oferecer ao senador como uma IA personalizada, né? Ou senador, ou deputado, ou parlamentar, enfim, né? Na hora em que, lá no pessoal de TI do Senado desenvolve uma ferramenta que auxilia a analisar, por exemplo, proposições legislativas, né? O assessor do senador, o deputado, que vai fazer para ele um relatório, possivelmente à mão, né, no Word, anotações no estilo que o parlamentar gosta, mas ele vai poder buscar subsídios, né, a partir de uma ferramenta que tenha sido entregue pela casa. Eu acho que a IA vai entrar por essa porta. Eu não enxergo muitos senadores fazendo uma comissão com a finalidade de usar a IA no parlamento. Sei que existem comissões mundo afora com esse objetivo. O Chile tem a Comissão Senado do Futuro, né, no Senado chileno, onde os Estados Unidos também tem algo assim, né, onde a função é discutir como evoluir a própria Casa Legislativa, né. Eu vejo mais interesse deles em regular o uso da IA no mercado, né, para proteger o consumidor, para proteger dados dos titulares de dados, para eventualmente buscar maior controle sobre o produto dessas inteligências artificiais generativas para evitar racismo, para evitar pornografia, para evitar pedofilia, coisa desse tipo, né. Então, eu vejo os parlamentares interessados em discutir a regulação da IA no mercado, na sociedade. A aplicação da IA dentro do próprio parlamento, eu não vejo hoje, né, um interesse dos parlamentares em fazer uma comissão para discutir isso, né. Eu vejo essa iniciativa mais na mesa diretora, né, na gestão da casa, que tem, e evidentemente nos servidores, né, que exercem assim, de longa mano, por assim dizer, da mesa, né, para buscar criar ferramentas e disponibilizar para os senadores e deputados. Eu acho que dificilmente o caminho seria o inverso, né, até porque, né, em grande medida, nós estamos falando de pessoas que já vêm com uma carreira política há algum tempo, né, num modus faciandi, né, um hábito de trabalho, né, mais analógico. Você não jogará essas pessoas e suas práticas dentro da IA antes de uma próxima geração, possivelmente, né. Então, geração em termos políticos, né, que vem de 4 em 4 anos, não necessariamente uma geração etária, né. De forma que o que eu enxergo nos próximos 4, 5 anos, um trabalho de aprofundamento, né, feito por
por parte das administrações das casas legislativas, a fim de entregar produtos que, né, para os parlamentares que chegarão nas próximas eleições, entendeu? Ou daqui a 2 eleições, né, isso será algo normalizado, porque justamente estará integrado, né, na base de conhecimento da casa, no modo de produção da casa. E acho que aí terá, sim, um parlamento usando IA para várias finalidades, principalmente para transparência, para análise de dados e para conseguir chegar mais perto do cidadão, como essas iniciativas que nós tivemos relatadas aqui no último painel. Muito obrigado, Bandeira. E aqui, se você me permite, eu vou compartilhar uma reflexão que eu tive na nossa última missão lá em Washington, quando os colegas estavam falando da função do whip, né, que, a grosso modo, eu traduziria como vice-líder, né, que é a figura na liderança partidária que garante a contagem dos votos e que não garante a contagem, mas garante que os membros do partido vão seguir aquela orientação da liderança. E a gente estava ouvindo ali que a forma como essa influência é exercida é com uma pessoa, um funcionário do gabinete, que fica num banquinho olhando os parlamentares para ver como eles vão votar, ou qual é a linguagem corporal deles, tudo mais. E, por exemplo, eu como cientista político, eu fico pensando, lá aqueles índices de aderência do membro do partido, do parlamentar, as posições do partido, a orientação de bancada, por exemplo. Eu fico pensando no uso da inteligência artificial para gerar esse tipo de inteligência para o mandato parlamentar. Acho que o Bandeira está corretíssimo, que a política ali do dia a dia, tudo mais é algo inerentemente humano, mas eu fico pensando se tem algum elemento de trabalho desses dados, né, dessas percepções que estão ali, para que subsidie a atividade política a partir disso, gerando, por exemplo, índices de aderência daquele parlamentar à orientação da liderança que sejam mais efetivos, ou mesmo de alinhamento do governo ou não. Então, me parece que tem uma abordagem que, ao mesmo tempo, é possível gerar essa inteligência, mas, ao mesmo tempo, mantendo ainda esse elemento inerentemente humano do parlamentar. Eu não sei se nosso amigo Moisés Benamor gostaria de comentar algo sobre isso também. Você gostaria de tecer algum comentário? Gracias, Luis. Bueno, creo que volvemos al tema del rol que tiene la persona. Creo que estamos en una época en donde no hay discusión sobre que tenemos que generar y organizar los datos. Y especialmente que necesitamos esa información lo más ordenada, lo más confiable y sobre todo lo más amigable posible. Creo que el gran desafío que tenemos desde los parlamentos es que cómo hacer para proteger esto, para proteger esos datos, para proteger esa información desde el punto de vista de los valores y las prácticas democráticas. El hecho de tener un compromiso ético a la hora del desarrollo de cualquier plataforma tecnológica, el entender dónde está la responsabilidad del generador de esta tecnología y del usuario, así como la manera en que todos estos datos deben ser realmente atendidos para, de alguna manera, hacer frente a los ataques, ¿verdad? A los problemas de ciberseguridad. Las tecnologías generativas y la ciberseguridad van de la mano y muchas veces no estamos teniendo esa cultura, esa conciencia en que hay que trabajar en esas dos dimensiones al mismo tiempo. Para ello, además, es extremadamente importante que el sector privado tenga un compromiso de transparencia, ¿no? En cuanto a todo lo que tiene que ver con la gobernanza del algoritmo, con la soberanía digital, con una serie de principios y de valores que son lo que pueden poner o ponen en riesgo el fundamento de la democracia y sobre todo el rol del Parlamento como institución democrática. Entonces, mi conclusión frente a esto es primero, que tenemos un déficit de generación de conocimientos y de educación.
Hay que trabajar la educación y la generación de conocimientos al interior de los parlamentos en todos sus niveles. Muchas veces nos estamos, digamos, confrontando o estamos observando parlamentos en donde el equipo político no está teniendo el debido conocimiento de lo que está haciendo su equipo técnico. Y para eso es clave esta nivelación del conocimiento. Por otra parte, tenemos el problema de lo que dije hace un rato, de la diatriba política, de no querer hacer un frente común para atender el desafío del dato, del algoritmo y de cualquier, digamos, herramienta tecnológica que se utilice o simplemente para mejorar procesos. Ya tenemos en todo lo que tiene que ser el manejo documental grandes avances. Y esos avances no se están necesariamente reflejando en la manera en que se construyen o se generan nuevas legislaciones. Y eso tiene que ver por el compromiso, insisto, de esa educación, de esa capacitación al interior de los parlamentos. Entonces, me parece que el diseño de la operación, la gobernanza y la supervisión de todo lo que tiene que ver con estas tecnologías, la privacidad y la seguridad de las plataformas y especialmente entender que siempre el primer bien común protegido debe ser la persona. En la medida en que todos y estos y cada uno de los esfuerzos que hagamos para la modernización de nuestros parlamentos, para la incorporación de tecnologías generativas, tiene que tener como norte la persona humana, ¿verdad? Sus valores fundamentales, su derecho al acceso a la información, pero a la misma vez de la privacidad, la importancia de que el Parlamento sea garante de estos principios y valores democráticos y que además tenga la suficiente humildad de entender que no lo sabe todo, que necesita el valor agregado de la industria, de la sociedad civil, de la academia, para construir gobernabilidad digital, vamos a realmente ir en el camino correcto. Y en ese sentido, también quiero insistir en otro valor, la diplomacia parlamentaria, el diálogo interparlamentario. Cada vez se hace más importante lo que hemos escuchado a lo largo del día de hoy. ¿Qué está pasando en Mozambique? ¿Qué está pasando en Corea? ¿Qué nos está pasando, por supuesto, en países que ya han demostrado muchos avances y aquellos que quieren empezar a hacer ese mismo proceso, ¿verdad? Ese proceso de crecimiento, de modernización. La modernización es un proceso continuo y la innovación es un proceso permanente. Si nosotros queremos ser innovadores, tenemos que empezar con nuestro pensamiento. Si pensamos de manera innovadora, vamos a actuar de manera innovadora. Y esa palabra creo que la necesitamos incorporar mucho más en la agenda legislativa. Que no nos dé miedo la innovación, que no nos dé miedo cómo esa innovación puede producir cambios diarios en la cultura institucional, en la manera en que nos relacionamos como líderes políticos, como nos relacionamos entre líder político y asesor parlamentario, técnico parlamentario y ecosistema parlamentario. Creo que sería para mí el mensaje lo más cerrado posible alrededor de hablar de datos, de hablar de algoritmos, de hablar de plataformas tecnológicas y de herramientas generativas. Insisto, este es el camino para un futuro que está a la puerta de la esquina, o sea, está a la vuelta de la esquina. La computación cuántica es nuestro próximo desafío, es nuestro próximo reto que afrontar y como decía en mi primera intervención, tenemos que hacerlo recordando los déficits que dejamos desde el 2001 con el Parlamento electrónico. Thank you, Moisés. Muchas gracias. Em português. Perfeito. Gostaria de passar a palavra ao José Pedro para que ele tesse as suas considerações sobre esse tema, por gentileza. Muchas gracias. Bueno, voy a ser breve ya en el entendido de que prácticamente mis dos colegas han dicho lo que más o menos yo pensaba decir y además comparto 100% lo que dijeron. El tema como bien han dicho, de la cultura y lo que se debe tener
para poder llevar adelante todo esto que hemos estado escuchando este día sobre la inteligencia artificial generativa y eso, y los retos y a su vez las dudas o las incertidumbres que pueden traer, como el panel, excelente panel que hubo sobre los técnicos del Parlamento de Brasil, donde hablaron también de las alucinaciones que puede traer la inteligencia artificial generativa, que eso es un gran problema y que creo, si no me equivoco, y lástima que hoy no estuvo vía Zoom, nuestro querido amigo Miguel Anderos con su programa Caminar, que cuando hemos estado hablando con él, justamente ellos los que están trabajando y lo han sacado para poder proteger que el programa no haga alucinaciones, o sea, que no agarre datos de otros lados y cree cosas que en realidad no son lo que ellos quieren creer. Entonces, ese es un punto que hay que trabajarlo. Como también es un punto que yo creo que, por lo menos en Uruguay, en Montevideo, en Uruguay, en el Senado, la Asamblea General creó la Comisión del Futuro, que es una comisión que está trabajando justamente con todo el tema este de la inteligencia artificial, muy atrás comparado con otros países, pero pasito a pasito, por lo menos hay un compromiso político de los legisladores de ver de que esto está viniendo, que no pueden mirar para otro lado y no pueden soslayarse de que esto es un cambio, que es una marea que viene y tenés que ir con ella, no podés ir contra la marea. Lo que voy a decir ahora es algo sumamente personal y lo digo acá porque estoy en Brasil, no estoy en mi país. Pero como ustedes saben, hubo elecciones en el 2000, hubo elecciones, perdón, como yo les dije, ahora el 27 de octubre, estamos yendo a una segunda vuelta el 24 de noviembre. La vicepresidenta, una de las candidatas a vicepresidente de una de las fórmulas si llega a salir, es ingeniera, fue presidenta de la compañía telefónica de Uruguay, la que la hizo avanzar muchísimo y la puso en un primer nivel. Fue ministra de Industria y en su discurso de cierre de campaña para las elecciones del 27 de octubre, yo creo que un tercio, si no digo la mitad del discurso, habló sobre la inteligencia artificial y lo que significaba eso para el Uruguay, lo que se nos venía al Uruguay, pero no en el Parlamento, sino a nivel total, o sea, desde el empleado de un supermercado hasta lo que puede pasar en el Parlamento y todo. O sea que es una persona que lo tiene, lo ha mamado porque es ingeniera y lo conoce, pero que es una persona que sabe por dónde viene todo el camino y eso. Y esto sin decir qué candidatura hay que votar o no, sino la visión que por lo menos los candidatos tienen, que eso sirve para un futuro, para poder cambiar lo que estamos viendo. Y para terminar, con respecto a esto, me gustaría decir que el nuevo papel de los parlamentos en la era de la inteligencia artificial generativa es complejo, pero es crucial, ya que deben equilibrar las promociones de la innovación tecnológica con la protección de derechos y el bienestar de los ciudadanos, como decía bien Moisés recién. Este enfoque garantiza que la inteligencia artificial generativa se desarrolle de manera que beneficie a la sociedad en su conjunto. Y yo creo que ese es el resumen que se debe tener en cuenta para que es que queremos que la inteligencia artificial funcione con nosotros. Muchas gracias. Muchas gracias, José Pedro. Muito obrigado. Com isso, eu declaro encerrado o nosso. Hã? Sim, 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 podemos sim. Então, antes de declarar encerrado o painel e fazer as considerações finais, vou passar a palavra a cada um dos colegas para que deixe a sua mensagem de despedida. Eu vou começar aqui pelo José Pedro. José Pedro, você gostaria de deixar a sua mensagem de despedida? Bueno, medio le forcé para hacer la despedida. No, quería agradecer sobre todo la participación aquí. Es la segunda vez que vine el año pasado a Brasil y ahora vuelvo a venir y para tratar estos temas que son sumamente importantes y que es el futuro nuestro, ¿no? O sea, es lo que nos va a cambiar. Y dejo como mensaje, también con esto de inteligencia artificial generativa, como mensaje
de un director de cine que allá por la década del 70 dirigió la película 2001 Odisea del Espacio. En esa película que estaba dirigida, o sea, estamos hablando de la década del 70 hacia el 2001, o sea, ya pasamos 20 años esa fecha. Dirigía una película donde hay una computadora HAL que aprende todo, y no voy a spoilear la película por los que no la han visto, y se convierte en un problema esa computadora porque aprende demasiado. Lo dejo por aqui. Muito obrigado, José Pedro. Bandeira, você gostaria de deixar uma mensagem de despedida também? Acho que depois do José Pedro ter nos lembrado o HAL e todas as outras possibilidades, né, que a literatura e o cinema nos traz, de inteligência artificial aplicada, eu vou ficar com outra referência cultural. Recentemente, em setembro, foi lançado um filme na Espanha, uma produção portuguesa e espanhola, ainda não chegou no Brasil, que justamente discute, chama-se Justiça Artificial, e discute uma realidade distópica onde os espanhóis votam para saber se deveriam ser ou não, se os casos deveriam ser julgados ou não por meio da inteligência artificial, que já existia até então como uma recomendação, e ali discute-se como seria, né, ser julgado totalmente por computadores. É claro que uma grande parte da nossa atividade humana, né, não será substituída, né, pela IA. Não tem nenhuma ilusão de que o nosso trabalho parlamentar, né, seja efetivamente controlado, né, por IA. A gente tem que saber utilizar dela, né, como uma ferramenta, um instrumento a mais no nosso trabalho, e tem muitas formas de utilizá-la. Acredito que inclusive a utilização no parlamento é uma utilização mais barata do que é no judiciário, por exemplo, até pela quantidade de dados que vão ser utilizados. E estamos simplesmente no capítulo 1 dessa história, né? Possivelmente, num encontro em breve que façamos, para o qual espero ser convidado, pelo que mais, né, a gente terá já uma nova perspectiva, né, de cases reais de IA sendo utilizada de forma, né, vitoriosa, satisfatória, né, por meio dos parlamentos. Essa é a reflexão só que eu deixo por enquanto, né, agradecendo mais uma vez a oportunidade de me bater um papo com vocês aqui. Muito obrigado, Bandeira, pelas considerações finais. Moisés Benamor, gostaria de deixar sua mensagem final? Gracias, Luis. Bueno, en primer lugar, agradecer a todos los anfitriones que hemos tenido, principalmente al equipo de conferencias del Tribunal de Cuentas. Gracias por la paciencia, la buena voluntad, el buen ánimo siempre de acompañarnos y de prestarnos las mejores de las atenciones. Por supuesto, a Athlegis, a Sindelegis también y a LETFE, que fueron coorganizadores, copatrocinadores de esto, por su también generosidad. Y yo diría que estamos en un tren, en un barco, en un auto, en lo que querramos, en una nave, está en pleno recorrido, funcionamiento, hay que subirse. Vuelvo al panel de Joao, cuando tú ves esa generación con tanta convicción, con tanto compromiso, con tanta fuerza y energía, uno dice, pues no queda otra, hay que ser parte de esto, hay que subirse, hay que colaborar, hay que participar. Y dentro de lo analfabeta o no que podamos ser, tenemos que comprometernos a informarnos, a educarnos, a capacitarnos. Yo siempre digo algo que comparten otras personas también, no lo atribuyo como algo personal, pero yo siempre digo actualmente que menos me preocupa la inteligencia artificial que la estupidez humana. Creo que a nivel humano estamos a veces más sometidos a muchas más amenazas, a muchos más riesgos, a muchos más errores dolosos que lo que puede generar una inteligencia artificial, que lo que necesita es perfeccionamiento, mayor desarrollo y mejor quizás monitoreo. No hay que tenerle miedo a lo que no conocemos. Hay que respetarlo y hay que asumirlo como parte de una agenda personal e institucional de desarrollo y de crecimiento. Así que
Con ese mensaje cierro. Gracias por la paciencia de acompañarnos hasta el final. Creo que tienen un principal reconocimiento por parte de nosotros. Y también, como decía José Pedro, para mí ha sido un placer estar acá. Agradecer a la Cámara de Diputados y al Senado por también esta generosa eh, oportunidad de estar aquí presentes, y a todos quienes también vinieron desde afuera y los que están aquí poder acompañarnos. Muchísimas gracias. Muito obrigado, Moisés Benamor. Muito obrigado, José Pedro Monteiro, Luiz Fernando Bandeira de Mello. Agora, decreto esse painel encerrado. Gostaria de agradecer a todas e todos, em especial agradecimento a todos vocês que estiveram conosco hoje durante todo o dia, aos colegas de outros parlamentos que ao longo do dia também vieram deixar sua contribuição, sua participação. Em especial, um agradecimento ao Senado Federal, aqui no Brasil, tantos colegas solidariamente participaram, contribuíram em inúmeras formas, ao Tribunal de Contas da União, que tão gentilmente nos acolheu aqui no seu espaço, um espaço que nos deixou muito confortável para ter esse alto nível de discussão que os colegas trouxeram aqui, a todos os servidores do tribunal que apoiaram essa discussão até esse momento, ao nosso querido amigo Brahma, que nos apoiou até esse momento também, providenciando que pudéssemos nos compreender, algo tão fundamental. Aos todos os co-organizadores, incluindo aqui meu amigo Moisés Benamor, da OEA, que viajou meio mundo para participar desse encontro conosco. Então, deixo aqui meu agradecimento pessoal a você, Moisés. E eu acho que esse é um movimento que precisa ser continuado. A gente precisa entender esse movimento da modernização do parlamento, ou mesmo da boa governança do parlamento, não precisa nem falar da tecnologia, como algo coletivo. A gente precisamos não ser estranhos. Precisamos ter essa recorrência desse contato, dessa troca, dessa amizade, porque só assim conseguiremos superar os desafios em comum que nós temos. Então, se eu for deixar uma única mensagem, os contatos que vocês fizerem nesses encontros, mantenham-nos, sabe? Envie uma informação que você ache relevante do que você tem feito no seu dia a dia, envie um WhatsApp, peça informação do que está sendo acontecido, do que está acontecendo, uma experiência nova que o colega pode estar fazendo do outro lado do mundo, que possa ajudar a resolver um problema da sua realidade. Esse é o propósito desse trabalho que nós temos feito, esse é o propósito da Legistec P20, Inteligência Artificial nos Parlamentos, e esse é o propósito da Bússola Tech, nesse trabalho para com todos vocês.